Então, só voltar aqui, né? A gente, na última aula, viu vários espaços métricos, né? Então, a gente mostrou, inclusive, né, no RN. Deixa eu só lembrar. Então, eu tenho aqui, o que é uma métrica, né? Eu tenho um conjunto não vazio. Eu tenho uma função D de M cartesiano M em R+, que a cada aqui xy, né, ele vai associar um número real no negativo, d de xy. Tá? E essa função, ela tem três propriedades, né? O d de xy, ele é igual a zero se somente cx igual a y. A segunda propriedade, ela é simétrica, né? D de xy, ela é igual a d de yx. E a desigualdade triangular, né? D de xy é menor ou igual que d de xz mais d de zy. Então, se eu tenho uma função de m cartesiano m em R+, com essas três propriedades, essa função ela é chamada de uma métrica. Tá? E aí o parzinho, né? Constituído pelo espaço, pelo conjunto, né? E pela métrica D, isso aqui é o que a gente chama de espaço métrico. Ok? Bom, vou continuar aqui exemplos de métrica. E para a gente definir métrica, agora a gente vai trabalhar com... a gente já viu as métricas no RN, a métrica do euclidiano, a métrica da soma e a métrica do máximo. Agora eu vou continuar aqui com como definir uma métrica nos espaços vetoriais normados. Tá? Então ainda a gente vai ver vários espaços métricos, né? Agora, bom, então o que é isso, né? O que é um espaço vetorial normado? Então, primeiro de tudo, só lembrar aqui que é um espaço vetorial. Então eu tenho um conjunto, vou chamar aqui de V, conjunto não vazio, né? Bom, então V, ele é um espaço vetorial. Vou colocar aqui sobre R, tá? Mas pode ser sobre qualquer corpo. Um R espaço vetorial ou um espaço vetorial sobre o corpo R, sobre R, como eu falei, pode ser qualquer corpo, tá? Então, se a gente tem duas operações aqui, uma adição de V cartesiano V em V, né? Ou seja, você pega aqui dois vetores, você tem a soma desses vetores, né? E você tem a multiplicação por escalar. Então, aqui eu tenho um R cartesiano V, isso aqui em V, né? Que, digamos, eu pego um alfa, um número real, e multiplico pelo vetor U, você tem o vetor alfa U. Né? Então, o que é um espaço vetorial? É um conjunto não vazio, né? Munido dessas duas operações que satisfazem aquelas 8 propriedades, né? Associativa em relação à soma, associativa, comutativa, existência do elemento neutro, do oposto. Depois, em relação à multiplicação para o escalar, você tem a distribuição do escalar em relação à soma de vetores, a soma de escalares em relação ao vetor, né? Associatividade em relação ao escalar. Então, eu não vou colocar todas as operações aqui, todas as propriedades do espaço vetorial, né? A gente tem 8 propriedades lá, mas vocês virem a álgebra linear, tá? Deixa eu só ver quem chegou aqui. Opa! Quem que entrou aqui agora? É do Caleb. Ah, cara, beleza. Ah, era, caiu. Não, beleza. Bom, vamos continuar aqui, né? Certo? Então, satisfaz as propriedades do espaço vetorial. Bom, vou colocar aqui, né? Então, é um conjunto não vazio munido dessas duas operações que satisfaz as propriedades, ou as 8
propriedades. Né? Não vou listar. Então, de novo, ela é associativa em relação à soma, existência comutativa, o elemento neutro, o oposto, e aí você tem em relação à multiplicação por escalar também. Tá? Bom, o que é uma norma sobre um espaço vetorial? Estou falando espaço vetorial normado, né? Então, uma norma sobre V. Então, só faz sentido eu falar de norma se eu tiver no espaço vetorial, tá? Se eu falar norma, automaticamente o V aqui tem que ser um espaço vetorial. Então, isso aqui é uma função. Né? Uma função que em geral a gente denota assim, né, com duas barrinhas. De V em R+, aqui eu posso pôr R+, posso pôr R, que a cada U, né, você tem essa função aplicada em U, que satisfaz três propriedades. Então, quais são essas três propriedades que ela tem que satisfazer? Norma de U, ele é sempre maior ou igual que zero, né? Eu coloquei em R+, eu vou deixar aqui em R, porque senão automaticamente ela já satisfaz isso aqui, né? Vou colocar só R aqui. Então, norma de U é maior ou igual que zero, e norma de U igual a zero, se e somente se o U for vetor nulo. Né? Espaço vetorial. Lembra que no contexto de álgebra linear a gente já não denota mais o vetorzinho com a setinha em cima, né? Então, estou no espaço vetorial, seus elementos são os vetores, mas a gente já não coloca mais setinha, não. Segunda propriedade, a gente tem aqui, ó, que norma de alfa U, isso aqui é igual a módulo de alfa, então alfa é um número real, né? Aqui, isso, norma de U, isso aqui vale para todo alfa real, e U no espaço vetorial V. E a terceira é a desigualdade triangular. Terceira, que a gente tem aqui, é a desigualdade triangular, que norma de U mais V, isso aqui é menor ou igual, norma de U mais norma de V. Então, um espaço vetorial V munido de uma norma, ou seja, uma função que satisfaz essas propriedades, isso aqui é um espaço vetorial normado. Tá? Então, da mesma forma que o espaço métrico é um conjunto... Professor, o que é? É normado? Normado. Isso. Deixa eu arrumar aqui. Normado, vem da norma. Ou ele tem uma norma, né? Normado. Tá? Esses espaços a gente costuma usar eles muito quando trabalha com coisas mais gerais de espaço vetorial, né? Bom, utilizando essa norma, a gente pode definir uma métrica. Tá? Então, em um espaço vetorial normado, né, podemos definir uma métrica. Daqui a pouquinho eu vou colocar um espaço normado que vocês conhecem. Vocês vão ver que funciona muito bem. Ó, qual que é a métrica, né? Então, a métrica, ela vai ser a norma do vetor diferença, x menos y. Né? Isso aqui, bom, ela vai de V cartesiano V. Aqui eu coloquei a norma chegando em R, né? Mas aqui a métrica também não tem problema chegar em R, não, tá? Ela vai ser maior ou igual que zero.
é que se eu colocar R+, eu não preciso colocar condição maior ou igual que zero. Né? Bom, e o que dá? D de xy. Isso aqui é igual a zero. C e somente C. A norma de x menos y for zero. Então vamos lá, colocar a primeira propriedade lá de métrica, M1. Vamos provar ela, né? Então d de xy é zero, C e somente C, essa norma aqui do vetor diferença é zero. Mas olha, pela definição aqui de norma, a norma de um vetor é zero, C e somente C, esse vetor for vetor nulo. Então, ó, norma de x menos y é igual a zero, C e somente C, x menos y for um vetor nulo. Isso aqui, C e somente C, x igual a y. Então, satisfaz a primeira propriedade de métrica. Né? Lembra, d de xy é igual a zero, C e somente C, x igual a y. Essa é a primeira propriedade para ser uma métrica. A segunda, d de xy é assimétrica. A gente tem que mostrar que é igual a d de yx. Ó, então vamos lá. d de xy, por definição, é a norma de x menos y. d de yx eu vou trocar. Para eu trocar aqui e ficar y menos x, o que eu faço? Coloco menos 1 em evidência. Vai ficar menos 1 que multiplica y menos x. Se eu distribuir aqui, eu volto a x menos y. Bom, eu vou olhar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. A segunda propriedade de norma. Norma do número real vezes u é o módulo do número real, a norma de u. Então, aqui é meu u e aqui é meu número real. Então, isso aí fica igual módulo do número real, menos 1, norma do vetor, y menos x. Bom, módulo de menos 1 é igual a 1. Então, isso aí, no fundo, é igual norma de y menos x, que é igual a d de yx. Tá vendo? Não tem escapatória. Para mostrar que é uma métrica, a gente tem que mostrar as três propriedades. E aí, bom, como que está definida essa métrica? Definida desse formato. E aí eu vou usar as propriedades que tem a norma. Tá? E o M3, mesma coisa. Ó. Lembra, eu tenho que mostrar que d de xy é menor ou igual que d de xz mais d de zy. Isso aqui, por definição, né, ele está definindo essa função como sendo a norma dessa diferença. Isso aqui é norma de x menos y. Vou somar e subtrair, vou subtrair e somar z. Vai ficar norma x menos z mais z menos y. Tá vendo? Só somei e subtraí. Agora eu vou usar a terceira propriedade aqui de norma. Tá vendo? Norma da soma de 2 menor ou igual que a soma das normas. Então, vou colocar aqui, ó. Né? Vou juntar esse com esse, né? E esse com esse. Então, aqui no meu caso é o U, aqui é o V. Isso aqui fica menor ou igual que a norma de U, que é o x menos z, mais a norma de V, que é o z menos y. Isso aí é igual, né? Que é exatamente a distância, ou essa função, né? De x até z, mais essa função de z até y. Ou seja, a gente provou as três condições de métrica. Né? Então, portanto, essa função aí, na verdade, ela é uma métrica. Né? Então, quando eu defino d de xy igual norma de x menos y, isso aqui, a gente fala que é uma métrica, ela é induzida pela norma. Porque ela usa a norma na sua definição. É uma métrica
induzida pela norma. A gente fala que essa norma induz uma métrica. Tá? Ó, vamos ver um exemplo desse aqui, mais concreto. Tá? Vou até simplificar. Vou considerar V aqui, ó, como sendo o R2. Poderia pegar o R, mas o R pode causar um pouquinho de confusão por causa do módulo ser igual a norma na reta. Quem que é a norma que a gente tem aqui? Ó? A norma aqui que a gente define de R2, cartesiano R2, perdão, aqui já é a métrica. A norma é só de R2, né? Ele pega um vetor, desculpa, não sei se vocês lembram quando que a gente fala a norma de um vetor em R2. A gente pega aqui, ó, elemento de R2, xy, e calcula, né? Vamos colocar aqui a norma de xy desse vetor é raiz quadrada x ao quadrado mais y ao quadrado. É o que a gente define em geometria analítica. Ó. Vou até fazer aqui no cantinho. Ó. Se a gente tem aqui, né, x e y, vou colocar aqui x0, y0. Então a gente tem aqui, ó, vetor x0, y0. Então, se eu pensar aqui o vetor u, é o vetor x0, y0. A norma desse vetor é raiz quadrada, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Tá? Então, é exatamente o que a gente aprende em geometria analítica no bidimensional. A norma de um determinado vetor. Tá? Para R3, mesma coisa. Para Rn, mesma coisa. Eu quis colocar aqui em R2 porque é mais fácil, né? A gente consegue desenhar. Então, é exatamente a ideia de norma que a gente tem na geometria analítica, né? O comprimento do vetor. Bom, realmente, vou mostrar que isso aqui realmente é uma norma. Tá? Ó, essa função aqui, ó, é uma norma. Por quê? Ó? Primeiro, norma xy, do vetor xy, estou colocando coordenada, isso aqui é igual a zero, C somente C, vou colocar aqui a definição, raiz de x quadrado mais y quadrado, zero. Bom, isso aqui C somente C, raiz de um número é zero, se esse número for zero, mais y quadrado for zero. Isso aí, como você está com uma soma de quadrados, como os dois são maiores ou iguais a zero, isso aqui acontece, C somente C, x igual a y igual a zero. Ou seja, C somente C, o xy for o vetor nulo. Segunda propriedade. Então aqui, ó, é a primeira, eu vou colocar aqui, ó, N1. Primeira propriedade de norma, de métrica M, tá? Segunda propriedade de norma, norma de lambda, ou alfa, tanto faz, xy. A gente tem que mostrar que isso aqui é módulo de lambda, norma de xy. Isso aqui, por definição, é o quê? Lembra que o lambda ele entra multiplicando a cada componente do vetor. Então, isso aqui fica lambda x, lambda y. Agora eu vou colocar a definição. Isso aqui é raiz quadrada de lambda x ao quadrado mais lambda y ao quadrado. Isso é igual. Ó, eu vou ter lambda ao quadrado aqui e lambda ao quadrado aqui. Eu já vou colocar ele em evidência. Fica raiz lambda ao quadrado que multiplica x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é raiz de lambda ao quadrado vezes raiz de x quadrado mais y quadrado. Né? Posso quebrar porque os dois são não negativos. E agora, bom, quem que é a raiz de lambda ao quadrado?
é a definição do módulo de lambda. Módulo de lambda, o que está aqui, ó, é exatamente a norma, tá aqui em cima. Isso aqui, norma do vetor xy. Agora, a última, né? N3. Ó, a gente tem que mostrar que norma de... isso. 2 aqui, xy mais... que aqui é o vetor, né? U mais V, vamos chamar assim. ZW, que é o vetor V, a gente tem que mostrar, vou colocar aqui a interrogação, isso aqui menor ou igual que norma de xy mais norma de ZW. Vamos olhar cada uma dessas coisas. Bom, lembrando, como isso aqui é não negativo, né, os dois lados, eu posso pensar ao quadrado. Então vamos olhar aqui que é norma de... Vamos colocar aqui, norma de xy mais ZW. Por que vou levar ao quadrado? Para cancelar a raiz. Se eu mostrar que isso aqui ao quadrado é menor ou igual que isso aqui ao quadrado, segue que isso é menor que isso. Tá? Porque a raiz é uma função crescente. Então, isso aqui ao quadrado, ele é, bom, primeiro eu vou somar as componentes, né? Componente vetor a vetor. Isso aqui é x mais z, y mais w. Opa, ao quadrado. Isso aqui é igual. Vai ficar ó, x mais z ao quadrado mais y mais w ao quadrado. Então, por que não tem raiz? Porque está ao quadrado, tá? Se não tivesse ao quadrado, teria raiz. Bom, vamos abrir isso aqui. Isso aqui é igual x ao quadrado mais 2xz mais z ao quadrado mais y quadrado mais 2yw mais w ao quadrado. Eu vou só juntar aqui, ó, quem que é né? Bom, vamos deixar ele aqui. Vamos desenvolver esse outro lado aqui agora, tá? Lembrando, vou desenvolver isso aqui ao quadrado, né? Então, quem é norma de xy mais norma de zw. Isso aqui agora tudo ó, ao quadrado. Isso aqui é igual. Vamos escrever, vai ficar raiz de x quadrado mais y quadrado mais, isso aqui é a norma do xy, raiz de z quadrado mais w ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado. Ó, tá? Porque quero ver onde eu tenho que chegar, né? Então, isso aqui é igual ao quadrado desse, que vai ficar x quadrado mais y quadrado, mais 2 vezes raiz x quadrado mais y quadrado, raiz z quadrado mais w ao quadrado, mais z quadrado mais w ao quadrado, né? Que é o quadrado desse aqui. Observa que aqui, ó, vamos olhar, eu tenho x quadrado, aqui eu tenho x quadrado. Eu tenho z quadrado, aqui eu tenho z quadrado. Eu tenho o y quadrado, aqui eu tenho y quadrado. Eu tenho w quadrado, aqui eu tenho w quadrado. Então, para eu mostrar que isso aqui, ó, essa parte, né, é maior ou igual que a de cima, eu tenho que mostrar que esse termo aqui, ó, é maior ou igual que isso mais isso. Tá? Então, vamos chamar aqui ó, 1 e 2. 1 e 2
Então, ó, coloquei 2, ou melhor, né? 1 é menor ou igual que 2, C e somente C, 2xz mais 2yw for menor ou igual a isso aqui, ó. 2. Posso cancelar o 2, né? Vai ficar raiz de x quadrado, y quadrado, raiz de z quadrado, w quadrado. Posso cancelar os dois, né? Esse e esse. Na verdade, aquilo ali vai acontecer. C e somente C, xz mais yw for menor ou igual que raiz de x quadrado mais y quadrado. Raiz de z quadrado mais w ao quadrado. Tá bom? Então, bom. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. O que dá? Vamos trabalhar com o quadrado disso aqui. Ó, tá? Então a gente tem que mostrar isso aqui. Então vamos ver o que dá. A raiz de x quadrado mais y quadrado, raiz de z quadrado mais w ao quadrado. Isso aqui elevado ao quadrado. Bom, isso aqui é maior ou igual que zero, né? Sem dúvida. Isso aqui é igual a... Para que eu levo ao quadrado, vai ficar o quadrado desse, né? Vai ficar x quadrado mais y quadrado, que multiplica z quadrado mais w ao quadrado. A hora que eu efetuo essa multiplicação, fica x quadrado z ao quadrado mais 2 vezes y quadrado z quadrado. Desculpa, 2 não. Aqui está errado, né? Não tem nada de 2 aqui não. É o y quadrado z quadrado mais agora essa aqui, né? Então eu multipliquei o x, o y, agora eu vou multiplicar x quadrado w quadrado mais y quadrado w quadrado. Isso, né? Bom, isso aqui, o que dá isso aqui ao quadrado? Vai dar o quadrado desse mais 2 vezes, né? Esse vezes esse mais o quadrado desse. Então, vamos só, o que vai cancelar aqui, ó? Só pensar aqui um pouquinho, ó. Ó, se eu elevar esse lado aqui ao quadrado também, né, aqui ó, ao quadrado, vai ficar o quadrado desse. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ó, xz mais yw aqui ao quadrado. Isso aqui fica x quadrado z quadrado mais 2 vezes xzyw mais y quadrado w quadrado. Então, no fundo, eu tenho que comparar isso com isso e isso. Ó. Essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, tá a mesma coisa aqui, vendo? Agora, ó, o que dá? Vou colocar aqui, ó, x z menos yw ao quadrado.
Isso aqui, por um lado, ele é maior ou igual que zero, certo? Isso aqui dá o quê? Ó? Dá x quadrado, y quadrado, desculpa, z quadrado, né? Perdão. É o z, deixa eu só ver se eu peguei o certo, que acho que eu peguei errado. O que vai sobrar aqui? É x e w, né? Então eu tenho que inverter aqui. Ó. Aqui eu vou pegar com w e aqui eu pego com o z. É porque eu tenho que mostrar, né? Ó, esse termo aqui, ó, esse com esse, que é o que vai sobrar, né? Vai ter que ser maior ou igual que esse aqui, ó. Tá? Então, bom, aqui é xw. Então, vamos colocar aqui xw, yz. A hora que eu fizer essa conta, então vai ficar x quadrado w quadrado menos 2xw yz mais y quadrado z quadrado. Aí, como isso aqui é maior ou igual que zero, vai implicar que x quadrado w quadrado mais y quadrado z quadrado é maior ou igual que esse termo aqui, ó, 2xwyz. Então, realmente, esse termo aqui, ó, ele vai ser menor ou igual que a soma desses dois. Ó, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tá? Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Porque você trabalha com raiz. Então, é da mesma forma que a gente usou para provar a desigualdade triangular, né? Na norma euclidiana. Só que aqui é bidimensional, ainda a gente consegue fazer sem usar a desigualdade Cauchy-Schwarz. Né? Tá? Então, bom, como? Só voltar aqui. Ó. Então, como isso é menor ou igual que isso? Aqui o que está somado é a mesma coisa. Segue que isso aqui ao quadrado é maior ou igual que isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser menor ou igual que isso. E aí volta. Né? Você volta que 1 é menor ou igual que 2. Você prova a desigualdade triangular. Tá? Então, em geral, para trabalhar com essa métrica euclidiana aqui, com a norma euclidiana, ela não é muito simples de provar, não. A desigualdade triangular, em geral, dela é difícil. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de espaço vetorial normado. Né? Então, esse aqui, ó, o R2, com essa norma aqui, ela é um espaço vetorial normado. Bom, se vocês lembrarem a norma, se a gente for pensar na métrica induzida por essa norma, vamos colocar aqui, ó, xy, zw, isso aqui é o que? A norma. Então, a métrica induzida pela norma é a norma de x, y, menos o vetor zw. Isso aqui é a norma induzida. A métrica induzida pela norma é sempre dada pela diferença dos dois vetores. Então, bom, o que a norma faz? Vamos só escrever quem que é a diferença desses vetores. É componente componente. É x menos z, y menos w. Isso aí é raiz quadrada de x menos z ao quadrado mais y menos z ao quadrado. Essa aqui é a métrica euclidiana. Né? A diferença, aqui, desculpa, y menos w, não é z não. Ó, y menos w ao quadrado. Isso aqui é a métrica euclidiana. Tá? Que é a raiz quadrada. Então, essa métrica aqui ela é induzida por essa norma. Tá? A norma canônica que a gente tem aqui no R2.